Bom, agora eu vou passar uma parte sobre tendências no gráfico. No gráfico a gente vai ter três tipos de tendência: tendência de alta, tendência de baixa e quando o gráfico ele está em uma lateralização, né? Um gráfico lateral. O que é uma tendência de alta? O gráfico ele sempre vai ser composto por topo e fundo. O que é topo e fundo? Ele vai, ele vai fazer o seguinte movimento. Aqui, ó. Deixa eu colocar em preto que é melhor. Aqui, ó. Uma tendência de alta, ó. Ele vai fazer esse seguinte movimento aqui, ó. Que eu vou explicar agora. Então, o que caracteriza uma tendência de alta? Isso aqui, ó, é um fundo. Fundo, fundo. Então, sempre o que está embaixo é o fundo, sempre o que está em cima é o topo, 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 tá? E como que é caracterizado uma tendência de alta ou uma tendência de baixa? Uma tendência de alta, ela sempre vai ser fundo acima de fundo, tá? E topo acima de topo. Então, tendência de alta, fundo acima de fundo, topo acima de topo. Um exemplo rápido aqui no gráfico. Deixa eu pegar uma tendência de alta. Aqui, ó, tendência de alta. Aqui, ó. Ó, fundo, opa, fundo, fundo, fundo. Ó, isso aqui é tudo fundo pequeno. Topo, 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 certo? Deixa eu ver mais outro exemplo aqui, mais nítido. Aqui, ó, isso aqui dá pra ver. Ó, então sempre vai ser assim, ó. Fundo acima de fundo, topo acima de topo. Isso aqui é fundo, ó. Então, olha para o gráfico como se fosse uma espécie, como eu posso dar um exemplo de um desenho, tá? Então aqui, ó, fundo tá acima desse fundo, esse topo tá acima desse, tá acima. Isso é uma tendência de alta, tá? O que é uma tendência de baixa? Tendência de baixa é o contrário. Quando a gente tem topo abaixo de topo, tá? Então, tendência de baixa aqui, ó. Topo abaixo de topo, certo? Isso caracteriza a tendência de baixa e fundo abaixo de fundo. Fundo sempre embaixo, topo sempre em cima. Vou mostrar aqui aqui, ó. Que bonitinho aqui. Ó, topo abaixo de topo. Ó, topo. O fundo abaixo de fundo. Topo, topo abaixo de topo. Isso aqui é uma tendência de baixa. Aqui, ó, ó que bonito. Tendência de baixa. Ó, topo abaixo de topo. Fundo abaixo de fundo. Topo abaixo de topo. Fundo abaixo de fundo, ó. Isso aqui são tudo topo, ó, mas menores. Tem alguns que ficam mais nítidos, né? Tipo esse topo abaixo desse mais nítido, fundo, fundo. Então, basicamente, isso caracteriza uma tendência de baixa. São topos abaixo de topos, tendência de baixa. Ó, fundos e fundos abaixo de fundos, tá? O que é uma lateralização, um gráfico lateral?
O próprio nome já diz, quando o gráfico está lateral. Então, o gráfico ele vai estar lateral, com topo e fundo lateral. Ó. Ele não vai estar perfeitamente, né? Óbvio que não, mas ele vai estar lateral, que a gente pode traçar uma linha. Então, quando você pode traçar uma linha assim, que são os traçamentos que mais para frente eu vou mostrar aqui, ó, lateralização, topo, topo ao lado de topo. Isso é uma lateralização, ó, fundo ao lado de fundo, né? Não tem uma tendência de alta nem de baixa. Deixa eu pegar aqui no gráfico rapidinho para demonstrar. Aqui, ó. Por um breve momento aqui ficou lateral, ó. Ele não vai estar perfeitamente, mas o que que a gente vai... Como o nosso tempo de operação é de 5 minutos, então não precisa ser um movimento muito forte, né? Tem que ser algo que dê pra gente operar. Então aqui, ó, topo ao lado de topo. Isso é um gráfico lateral, topo ao lado de topo, certo? Deixa eu ver se eu acho outro aqui, outro exemplo. Gráfico lateral, não que seja difícil, né? Mas normalmente o gráfico vai estar em tendência, né? E a gente vai operar na tendência. Quando tiver lateral, aí vai ser uma maravilha. Dá para operar também. Aqui, ó, ficou um pouco lateral aqui. Eu quero achar um com movimento bonito. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, um gráfico lateral, ó. Isso caracteriza um gráfico lateral, ó. Topo ao lado de topo, ó. Então, um gráfico lateral sempre vai ser isso, uma lateralização, topo ao lado de topo e fundo, fundo, fundo ao lado de fundo. A gente pode fazer um traçamento das linhas que vai ser de extrema importância para utilizar, tá? Por enquanto, eu acho que isso tá ótimo.